Agora são 8h06. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso há 500 dias. A gente vai falar sobre este assunto e tudo que envolve, né, a prisão do ex-presidente Lula com José Carlos Portela Júnior, que é advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Oi, Portela, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Bom, bom dia, a gente está vivendo esses 500 dias, né, de prisão de Lula, e teve um ato, né, nesta segunda-feira, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, um ato com juristas, autoridades, políticos, movimentos sociais, onde teve o lançamento da campanha #MoroMente da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, denunciando aí os atos ilícitos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando era juiz na Operação Lava Jato. É importante este ato, na sua opinião, quando marca os 500 dias de prisão do ex-presidente Lula, Portela? Sim, reputo importante porque a gente não pode confiar que a prisão do presidente Lula vai ser revogada somente a partir de manobras jurídicas, a partir de atos processuais da defesa do presidente Lula. Porque nós estamos vivendo, e sabemos muito bem disso, um momento triste da história do Brasil em que a justiça, o judiciário, se aliou à elite para impor um projeto antidemocrático e antipovo. Isso ficou evidente com a Operação Lava Jato, da forma como se foi conduzido esse processo, e em que a própria Suprema Corte se acovardou, vamos usar essa palavra, para não dizer quando não estimulou a prática de atos totalmente ilegais para conduzir de maneira rápida a prisão do presidente Lula. Então, atos como esse, de mobilização popular, né, mandam um recado para quem está no poder, e sobretudo o judiciário, de que o povo não tolerará esse tipo de abuso. Então, aguardar só que o judiciário resolva essa questão do presidente Lula a partir só de uma perspectiva jurídica é ser ingênuo. Então, reputo que esses atos, como esse que você menciona, são importantes, entre outros, como o da vigília aqui em Curitiba, né? Entre outros atos que já foram feitos aí nesses 500 dias de prisão do presidente Lula, e espero que se intensifiquem no sentido de colocar pressão sobre o judiciário para que mostre ao judiciário de que o povo está alerta e vigilante sobre as garantias processuais, porque se Lula foi preso a partir de manobras políticas, usando do processo para disfarçar essas manobras políticas, que dirá de nós, né? Podemos ser presos também por protestar, por sermos dissidentes, né, da opinião política hegemônica ou daquela, pelo menos, que contamina as agências de poder. Exato. Portela, o Fernando Haddad, né, que foi o candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais, ele esteve no ato e diz que ele fala sobre os militares bolsonaristas, né? Ele diz o seguinte: ficamos atônitos também com o comportamento dos militares bolsonaristas, temos de começar a chamar as coisas pelo nome, não podemos chamar Forças Armadas uma meia dúzia de generais entreguistas, desonram a pátria e desonram o Brasil entregando o patrimônio nacional. Também tema que o ex-presidente Lula sempre é recorrente durante as entrevistas que ele tem concedido. O papel dos militares hoje, enfim, nesse governo e dos demais militares, o silêncio dos demais militares, na sua opinião, Portela? Eu me pergunto também sobre esse silêncio dos demais militares, né? Sobretudo essa ala que sempre zelou pela democracia, porque nós temos bons militares e isso ficou evidente durante o governo PT, né? Os militares que sempre se manifestaram em prol da democracia e que se aliaram ao projeto de governança do presidente Lula, de Sul-Sul, né? Do Sul global, ou seja, de transformar o Brasil numa importante potência do Sul global. E eu me pergunto onde estão esses militares que não se manifestam, né? Por um lado, estariam pensando em alguma atitude que seria antidemocrática. Por outro lado,
esses militares que não se reconhecem nessa ala bolsonarista, por que do silêncio? Por que se não manifestam de maneira mais incisiva? É certo que numa democracia a gente espera é que as Forças Armadas fiquem na caserna, não se intrometam na vida política nacional. Mas, por outro lado, quando se vê uma ala do Exército aliado ao bolsonarismo, aquilo que há de mais podre na política, né, um discurso violento de destruição do nosso patrimônio nacional, de entreguismo, de radicalização no sentido brutal da palavra, não no bom sentido, né, da luta que se deve fazer, ou seja, radicalizar para transformar uma sociedade para melhor. E, quer dizer, nós vemos um silêncio dessa ala diante desses desmandos, desses pouquíssimos militares que estão lá junto ao Bolsonaro. Então, a pergunta que fica para a população é até que ponto as Forças Armadas vão tolerar esse tipo de abuso que está acontecendo no governo Bolsonaro, né, que são de várias dimensões, e até que ponto também não vão tomar medidas drásticas no sentido de trazer mais dores para o país, né? Por exemplo, implantar uma ditadura militar, que é o que ninguém espera diante da nossa história recente. Bom dia, Portela. Vendo aqui Bom dia. a carta da BJD, né, que foi lançada no ato de ontem no Largo São Francisco, existe o item 18 que diz o seguinte: é com a disposição de restabelecer a verdade dos fatos que a BJD cobra dos poderes constituídos respostas à sociedade. Não aceitaremos que se naturalizem os graves fatos revelados como se ilícitos fossem. E a gente vê pelo tratamento da mídia, inclusive por declarações de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, alguns dizendo que as revelações da Vaza Jato são fofocas, né, que existe esse processo aí de tentar naturalizar aquilo que não pode ser naturalizado. Você acha que esse é o principal risco, não só no caso concreto do ex-presidente Lula, mas também para o futuro mesmo do sistema de justiça brasileiro? Sim, essa é uma preocupação que nós, todos cidadãos, devemos ter, ou seja, não tolerar esse tipo de situação, esse tipo de manobra que nós vimos, né, através da Vaza Jato, que eram frequentes, tolerar e assumir isso como natural, como parte do nosso sistema de justiça, né, um discurso derrotista, dizendo não, é assim que sempre foi e sempre vai ser assim. Mas isso é intolerável do ponto de vista da Constituição. A Constituição nunca permitiu esse tipo de ação de conluio entre Judiciário e Ministério Público. A Constituição diz outra coisa. Então, nós precisamos, nós que temos, né, os canais de informação, precisamos informar o público sobre esses abusos diariamente, para que nós criemos uma consciência coletiva, uma consciência democrática de que esse tipo de situação que se verificou na Lava Jato, né, com a prisão ilegal do presidente Lula, não pode ser tolerada e é ilegal. E isso afeta outros cidadãos pobres da periferia, negros, pessoas que lutam por direitos sociais, que são criminalizadas e jogadas num sistema de justiça totalmente atroz e que tem seus direitos de defesa negados diuturnamente. Então, o que acontece com o presidente Lula acontece diariamente nos fóruns do Brasil com pessoas do povo. E se nós tolerarmos isso para fulano ou beltrano, nós não vamos ter uma sociedade democrática, porque sem justiça, sem um judiciário imparcial, sem um Ministério Público independente, cada um realizando as suas tarefas, respeitando o devido processo legal, não será possível construir uma democracia. E democracia significa proteção da liberdade individual. Como eu terei a minha liberdade individual como cidadão protegida se amanhã eu posso me ver às voltas com um sistema de justiça que não me respeita como cidadão? Então, a gente não pode deixar que isso se naturalize. É um dever nosso como cidadãos, é um dever de vocês como jornalistas, é um dever meu como professor e advogado, lutarmos para que isso não aconteça, e vamos fazê-lo, tenho certeza, né, para que o público tem essa consciência de que as garantias constitucionais foram encasteladas na Constituição para serem protegidas e diante de um histórico de violações que nós vimos na nossa história recente, de violações à liberdade individual. Não estão ali à toa. Foram conquistas na sociedade brasileira, conquistas históricas muito importantes.
Agora, Portela, falando dos 500 dias, né, de prisão do ex-presidente Lula, como é que você vê o posicionamento, né, do ex-presidente em não aceitar esse regime semiaberto quando existe essa possibilidade, mas apenas com 100% de inocência, como ele diz? Eu acho que Lula já entendeu isso há muito tempo, que o processo dele é um processo político, né? Obviamente, a gente vê pelas falas dele, já desde as audiências da Lava Jato, ele já tinha entendido qual era a natureza do processo. Então, para ele é importante que ele saia diretamente para as ruas, porque isso significaria o reconhecimento de que ele sofreu, sim, abusos na sua liberdade individual, foi cerceado de concorrer às eleições, foi perseguido politicamente através de instrumentos jurídicos. Então, para ele, isso é muito importante e eu entendo, do ponto de vista político, isso é significativo, né? Do ponto de vista jurídico, ele já teria direito à progressão de regime, mas aí é uma questão de escolha dele a partir de uma perspectiva política da importância da sua liberdade, sem passar por progressão de regime, que seria, na perspectiva dele, reconhecer que ele é um condenado, né? E que seria como um condenado comum, então iria para a liberdade paulatinamente. Então é algo simbólico, do ponto de vista da liberdade do Lula, seria algo simbólico, né? Um recado que se mandaria para o público brasileiro de que houve sim abuso e de que o judiciário agora corrigiria esses abusos. É o que nós esperamos que aconteça, né? Nós confiamos ainda, apesar de tudo, que a Suprema Corte não se acovarde mais uma vez. Muito bem, então. Agora, a gente estava falando do silêncio dos militares, né? E como você também analisa o silêncio dos empresários, né? Nesse momento político que a gente está vivendo hoje, hein, Portela? Pois é, né? A gente tem que lembrar que nós estamos aqui onde nós estamos por um projeto da elite que cansou de perder as eleições e que queria emplacar aqui no Brasil, né, à força, um projeto neoliberal de retirada de direitos sociais, de destruição daquilo tudo que foi construído ainda de maneira progressiva, né, para se chegar a um Estado social como demandava a Constituição. E os empresários, obviamente, participaram desse projeto, embarcaram nesse projeto junto com Bolsonaro, buscando a destruição desses pilares do Estado social. E agora, percebendo que esse projeto é um projeto falido, porque isso é claro para qualquer pessoa que tenha 2 neurônios, né, perceptível pela falta de projeto de qualquer natureza, e muito pelo contrário, né, é um projeto de destruição somente, não é um projeto de criação, de proposta. A gente vê esse silêncio dos empresários como um reconhecimento de que, olha, realmente um projeto falido e que vai afetar interesses dos próprios empresários nacionais. Haja vista essas propostas econômicas de entreguismos, de perda da soberania, e isso vai afetar sobremaneira, por exemplo, a nossa plataforma industrial brasileira, que já vem sendo depauperada, né, desde o Michel Temer, e que agora, de maneira acelerada, vai entrar em colapso. E o agronegócio, que está sofrendo diretamente com esse tipo de arroubo discursivo do Bolsonaro, com esse projeto ideológico dele, está sofrendo na pele as retaliações econômicas que podem vir e que já estão acontecendo, e que já estão tendo perdas econômicas significativas se comparada com outros períodos econômicos do Brasil. Perfeito, Portela, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba e membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.